Bom dia, meus amigos. Estamos de volta para mais uma EBD EAD, aquela escola bíblica dominical que está com você. Nossa, a rima ficou horrível. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar mais uma história sobre Daniel. Nós vamos estudar hoje o episódio onde os amigos de Daniel são jogados na fornalha de fogo ardente. E é interessante esse episódio porque Daniel não participa dele. Embora seja o livro de Daniel, e Daniel seja, vamos dizer assim, o protagonista, né? As histórias giram em torno de Daniel e do relacionamento dele com Deus, nesse episódio Daniel não aparece. Muito provavelmente Daniel ele estivesse cumprindo alguma missão para o rei da Babilônia em outro lugar. Se vocês leram os capítulos anteriores do livro, vocês vão ver que Daniel foi colocado como uma peça importante do governo. Ele recebe um cargo importante do governo, e muito provavelmente nesse cargo ele tinha atribuições aonde ele precisava viajar pela Babilônia. Então acredita-se que nesse momento Daniel não estivesse na capital, ele estivesse viajando a serviço do rei, por isso ele não aparece nessa história, ele não aparece em lugar nenhum. O que acontece nessa história? Nós estamos no capítulo 3 de Daniel. Minha Bíblia está aqui. Estamos no capítulo 3 de Daniel. E o rei Nabucodonosor, ele manda construírem uma estátua de 60 côvados de altura. O que é isso? Isso aí é mais ou menos uns 30 metros. O rei manda eles fazerem essa estátua de 60 côvados de altura, toda de ouro, e fala que as pessoas devem adorar essa estátua. Quem não adorar essa estátua deve ser morto. Por que é que o rei faz essa estátua? Isso aí eu não vou contar para vocês agora, tá? Nós já comentamos sobre isso lá no podcast. Inclusive, se você não escutou o nosso podcast de escatologia bíblica, você não sabe o que você está perdendo. Daniel é um livro fantástico. Tem a profecia das 70 semanas de Daniel. Tem o sonho da estátua de Nabucodonosor, que tem tudo a ver com essa nossa história de hoje. E a gente fez um áudio lá especial só explicando a escatologia, o que vai acontecer no futuro, essa questão de anticristo. Tá tudo explicadinho ali, o que Daniel fala sobre essas coisas. Então não perca tempo. Terminando esse vídeo aqui, você clica aí na descrição, vai ouvir esse áudio porque tá muito bacana. Mas o fato é que o rei faz essa estátua de ouro e ele fala assim: quem não se ajoelhar a essa estátua, quem não se ajoelhar para adorar a estátua vai ter que morrer. Chega um momento, ele toca lá os instrumentos, as harpas, as cornetas, há um grande toque e todo o reino, todo mundo da cidade, da capital onde eles estavam, começa a se ajoelhar para adorar a estátua. Mas os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram os nomes babilônicos dele, não se curvam, eles não adoram a estátua. E aí eles são levados diante do rei, porque deveriam ter adorado a estátua e não adoraram. Quando o rei recebe eles, o rei fica realmente furioso, porque eles estavam dizendo que preferiam morrer do que adorar a estátua. Vamos ler só a conversa do rei com eles. Isso está no capítulo 3 de Daniel, a partir do verso 16, a resposta deles. Vamos ver o que é que eles responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que nós não te serviremos. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto. Mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Até aí ele estava com paz no coração, agora ele se enfureceu. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus. Eles foram para a fornalha com tudo que eles estavam vestindo. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha só o que aconteceu. O rei ficou tão furioso com a petulância deles, o rei ficou tão revoltado por eles preferirem morrer do que adorar a estátua, que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aquela fornalha estava extremamente quente, estava uma coisa assim absurda. Estava tão quente que os homens que chegaram perto dela
para jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego lá dentro. E esses homens que chegaram perto, eles morreram, porque o fogo lambeu eles e queimou eles. Entendeu? Então, foi algo terrível aquilo ali. Era realmente algo assustador. E nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego caem dentro da fornalha e eles não morrem. Porque Deus envia alguém para os proteger. A gente vai ver quem. Mas antes disso, vamos observar o que Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram. Olha só que interessante o que eles dizem. Eles falam: eis que o nosso Deus a quem nos servimos é quem pode livrar. Ele nos livrará. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles sabiam que Deus podia livrar eles, mas eles não sabiam se Deus iria livrar eles. Por isso que eles falam aqui: nosso Deus pode nos livrar. E ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo que a gente não vai adorar a estátua. Eles não tinham certeza se Deus ia livrar eles ou não. Eles sabiam que Deus tinha poder. Mas será que Deus ia libertar eles? Ou Deus ia deixar eles morrer? Eles não tinham como saber. É igual hoje em dia, né? Nós temos a situação do coronavírus e a gente fala assim: tem misericórdia de nós. A gente sabe que Deus tem poder para proteger a gente desse vírus e que a gente não pegue, nem fique doente, nem nada. Mas será que Deus vai fazer? Quando a gente está doente, quando a gente tem alguma doença, a gente ora e pede para Deus curar a gente. Senhor, tem misericórdia, repreende essa enfermidade em nome de Jesus. A gente sabe que Ele tem poder, mas será que Ele vai atender essa oração ou não? Isso aí a gente não sabe. E esses meninos, esses homens, eles não sabiam se Deus ia atender a oração deles. Mas ainda assim, eles preferiram correr risco de morrer do que adorar o estátua, do que adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles serviam a Deus e eles não iam abrir mão de nada disso, mesmo correndo o risco de morte. E fica para a gente aquela pergunta: será que a gente serve a Deus de tal maneira a ponto de colocar a nossa vida em risco? Será que se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, abandona o teu Deus agora ou você vai morrer, será que você abandonava a Deus? Aí você pode falar: Adriel, claro que eu não abandonaria Deus, meu Deus para mim é tudo. Mas às vezes a gente acaba abandonando Deus de outras formas. Às vezes a gente não abandona Deus, mas, por exemplo, a gente dedica um tempo muito grande para estudar para a escola e deixa de estudar para as coisas de Deus. A gente lê os livros que a escola pede para a gente ler, mas a gente deixa de ler a Bíblia. A gente se prepara para um vestibular, se prepara para uma prova, se prepara para um concurso, mas a gente não quer estudar a palavra de Deus, não quer orar, não quer meditar. Você está pegando as coisas do mundo e está colocando em primeiro lugar, e pegando as coisas de Deus e colocando em segundo. Aí você diz: mas é importante a história, é importante a geografia, é importante a matemática, eu preciso desses conhecimentos. Beleza, você precisa, mas você está colocando isso no lugar de Deus. É a mesma coisa ali. A vida deles era importante, mas será que a vida deles é mais importante do que o compromisso deles com Deus? Eu não estou falando aqui que a gente tem que viver numa bolha, que a gente deve abandonar tudo que a gente sabe, viver apenas dentro da igreja, orando. Não é isso. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, mas a gente precisa ter esse discernimento. Será que nós estamos dedicando a Deus realmente o que Ele merece? Será que nós estamos dedicando a Deus o melhor que nós temos? Será que a gente está disposto a ir até as últimas consequências por amor ao Evangelho? Às vezes a gente não abandona a Deus nos curvando a outros deuses, mas a gente deixa algumas coisas do dia a dia entrar no nosso coração e tomar o lugar de Deus. Entendeu? Olha, a nossa igreja está fazendo um plano de leitura da Bíblia. Muitas pessoas que começaram esse plano já abandonaram. Mas tem gente que já abandonou o plano, que continua vendo Netflix, que continua no WhatsApp, que continua no Instagram. Eu não estou falando que é errado, Netflix, WhatsApp, Instagram, isso é bom, isso é legal. Mas se a gente dedica tempo para essas coisas e não dedica tempo para Deus, a gente está dizendo que isso é mais importante do que Deus. Vocês estão entendendo? Olha o exemplo desses homens. A vida deles ia morrer. Eles poderiam se curvar e adorar aquela estátua. Depois poderiam pedir perdão a Deus: Senhor, desculpa, é porque na hora eu fiquei com medo, mas eu te adoro. Eles poderiam ter tentado fazer isso. Mas eles tinham um compromisso com Deus. Um compromisso inabalável. E eles foram jogados ali naquela fornalha, cientes de que eles poderiam morrer. Mas Deus livrou eles. E da mesma forma que Deus livrou eles, meu irmão, Deus tem poder para livrar você.
Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Descansa o teu coração, bota o teu foco em Deus. Foca em Deus, foca em ser um cristão melhor, foca em ter um coração dedicado diante de Deus, foca em cumprir o plano de Deus na tua vida, e essas coisas elas vão ser acrescentadas. Vamos ler o que aconteceu com esses amigos de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo a seus conselheiros: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade. Respondeu dizendo o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Verso 25. E viram que o fogo, verso 27, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, nem aquele cheiro de fumaça estava neles. Deus protegeu eles de uma maneira grandiosa. Então, meus amigos, coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Coloquem Deus, porque Deus vai cuidar da gente. Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou dizendo aqui que se você botar Deus em primeiro lugar, você vai ter dinheiro, saúde e prosperidade. Mas se você botar Deus em primeiro lugar, você vai ter a presença do Espírito Santo na sua vida. E isso é top demais. Não tem nada mais importante do que isso. Para a gente encerrar, eu queria falar sobre essa pessoa que Nabucodonosor viu na fornalha. Ele disse: nós jogamos 3 pessoas na fornalha, mas tem 4 pessoas lá dentro. E o quarto, ele tem a aparência do Filho de Deus. Muitas pessoas dizem que essa 4ª pessoa na fornalha era o próprio Jesus. Aí você fala assim: mas Jesus nasceu lá na frente, no Novo Testamento. Sim, realmente, Jesus ele nasce ali, mas antes ele já existia. A gente não pode esquecer que Jesus é Deus. Ele fala: eu e o Pai somos um. Então Jesus ele também sempre existiu. Ele é eterno. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. É a questão da Trindade. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Sempre existiu. Então Jesus já existia ali. Ele só não tinha nascido ainda como homem. Então muitas pessoas pensam que ali na fornalha era o próprio Jesus que tinha aparecido em forma humana, mesmo sem ter nascido, e estava ali com eles. Mas é possível também que seja apenas um anjo. A gente não tem como saber. Muita gente fala assim: mas Nabucodonosor disse que era o Filho de Deus. Não. Ele não disse que era o Filho de Deus. Ele disse que parecia o Filho de Deus. Não do nosso Deus, mas das divindades babilônicas. Entendeu? Ele viu alguém ali dentro que devia ter um esplendor, devia ter um brilho, devia ter uma majestade, que ele disse: cara, é alguma divindade, é algum ser superior. Não necessariamente Jesus. Entendeu? Então pode ser Jesus? Pode ser Jesus. Mas poderia ser um anjo? Poderia ser um anjo também. Isso não muda a história. O importante é que Deus proveu. Gente, nós já vamos encerrar, tá bom? Vamos fazer uma aula mais curtinha hoje, porque essa semana nós já tivemos muito material para a gente ouvir. Eu vou deixar uma pesquisa para vocês, além do questionário. Hoje nós vimos a história de pessoas que passaram por uma situação de perigo e que Deus salvou ela. Eu quero que vocês procurem na Bíblia alguma história de alguém que passou por uma situação, ou de pessoas de Deus que passaram por situações de perigo e que Deus não salvou. Tá bom? Procurem isso na Bíblia. Outro detalhe, é importante que vocês escutem a nossa correção. Está saindo toda quarta-feira às 11 horas. Por que é importante? Porque muitas vezes vocês fazem um questionário e quando eu leio, eu vejo que as respostas estão corretas, mas às vezes as respostas estão incompletas. Tá certo ali o que você respondeu, mas está incompleto, está faltando mais informação. Então você ouvindo o questionário, você ouvindo a correção, aquilo ajuda você a gravar, entendeu?
Então se esforce, assista a nossa EBD AD, assista a nossa correção. Às quintas-feiras, não todas, mas em algumas quintas-feiras vai sair um podcast extra. Nem todos vão ser grandes, como aquele de escatologia, alguns vão ser menorzinhos, contando algumas curiosidades, contando algumas informações, entendeu? Essa quinta-feira agora eu vou colocar um falando sobre outras pessoas que Nabucodonosor queimou na fornalha e que é importante a gente saber. Vai ser um episódiozinho curto, tá bom? Mas aproveitem esse tempo de quarentena e aproveitem toda essa estrutura que nós estamos fazendo EAD para vocês, porque tenham certeza que isso dá muito trabalho, toma muito tempo, mas é bom porque vai trazer crescimento para vocês. Tá certo, pessoal? Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau.